Meus queridos e maravilhosos alunos, lindos e maravilhosos. Agora nós vamos ver como é que as empresas se organizam através de uma estrutura organizacional, meus queridos. Vamos focar aqui, meu diretor. Vamos mostrar aqui para nossos queridos alunos o que é uma estrutura organizacional. Gente, estrutura organizacional é isso aí, ó. Vocês estão vendo aí no quadro. Não tem erro. Não tem erro. Estrutura organizacional magnífica. Então, meus queridos alunos, é muito interessante a gente colocar isso em pauta aqui, porque muitos de nós não conseguimos compreender essas questões. Então, meus queridos, vou mostrar aqui para vocês que é uma estrutura organizacional, que é um sistema de organização, ó. Ó, ele representa isso aí, ó. Chefe, ao gerente 1, gerente 2, gerente 3. Vocês estão vendo aí, ó. Gerente 1, gerente 2, gerente 3, que ele tem quantos funcionários? Vocês estão vendo a unidade de comando? Unidade de direção, Isabela Rocha aí de Picos. Cidade maravilhosa, que eu adoro os festejos dessa cidade. Participei já de 3 festejos aí, Isabela. Os festejos da igreja principal. Meu Deus do céu, que massa. Os festejos, entendeu? Entendeu? Os festejos. Então, estrutura organizacional é isso aí, ó. Designa relações formais de subordinação, incluindo o número de níveis de hierarquia e a amplitude de controle de gerentes. Amplitude de controle, gente. Decora esse nome. Amplitude de controle. Palavra-chave da estrutura organizacional. Entendeu aí, Mardson? O Mardson é o cara mais namorador aí, né, Eduarda? É o caba mais namorador. Caba rei namorador. Esses nomes assim, Madison, são nomes de homens namoradores. Entendeu? Não é, eu tô mentindo? Será? Hein, Madison? Acertei, meu querido? Ó, Rômulo, 100%. Tá vendo aí? A galera aí só confirmando. Eita, galerinha do bem, que gosta de confirmar. Certo? Isso é bacana, meus queridos alunos. É bacana demais aqui. Ah, o pessoal aí de Dom Expedito. Deu para entender, meus amores? Ou não entenderam? Deu para entender ou não entenderam? Hein, meus queridos? Quero que vocês participem. Diz aí. Conseguiram compreender? Falar que tinha 20 namoradas, olha aí. Ei, cacaba forte. É que nem uma pessoa acolá que tá aqui no estúdio. Caba é namorador também, meu amigo. Não sei. O caba rei é namorador. Eu pegando nem gripe. Pra ter ideia. Tô pegando nem gripe. Ei, tô com mais de 20 anos aí. Encaiado. Entendeu? Tô encaiado, como diz minha avó. Entendeu? Entendeu? Então, isso é mais comum. Ei, professor, manda um alô aí. Salve aí pro Andrezinho. Identificar o agrupamento de indivíduos em departamentos ou departamentos da organização.
Então, gente, o que é uma estrutura organizacional da empresa? Ninguém faz tudo em uma empresa. Ninguém faz tudo, gente. Cada funcionário ele é responsável por um conjunto de atividades. Cada um trabalha no setor, como o setor de finanças, recepção, contabilidade, RH. Vocês vão trabalhar em vários setores. Olha que massa. Qual é Cauê, qual é a ideia aí, cara, Qual é a ideia aí de quando vocês foram montar uma empresa? Vocês, como técnico em administração, vocês vão trabalhar em diversas áreas. Contabilidade, RH, finanças, vocês podem trabalhar em diversas áreas. A estrutura organizacional da empresa, pessoal, de uma forma como seus funcionários são organizados em seu departamento. Ou seja, eu tenho um departamento, eu tenho uma função dentro desse departamento ou um cargo. Uma estrutura organizacional, gente, mostra relações de hierarquias que compõem a empresa. E essas estruturas ajudam a empresa da seguinte forma. Como é que essas estruturas ajudam as empresas? Oferece aos funcionários uma rápida visão geral da empresa como um todo. Mostra onde as suas funções se encaixam. Explica a hierarquia. Mostra a relação entre diferentes áreas da empresa. Melhora a comunicação. Auxilia a gerência conforme dimensiona a empresa e administra o seu crescimento. Tá vendo aí, gente? Olha o tanto de funções que pode melhorar dentro da empresa. Então, existem várias maneiras de organizar a empresa. Não existe uma única forma de dizer assim, olha, esse modelo aqui é ideal para qualquer uma. Não, tem que ver, tem que escolher o tipo de estrutura, tem que analisar o mercado, tem que analisar tudo. Porque existem algumas, eu vou destacar aqui para você. Meu amigo namorador aí, ó. Meu querido namorador Madison, que tem 20 mulheres. Ó. Estrutura organizacional linear, também conhecido como hierárquico ou vertical, mais comum. Nós temos a estrutura funcional, nós temos a estrutura matricial, nós temos a estrutura horizontal e nós temos a estrutura organizacional circular radial. Tá vendo aí, gente, ó? Quais estruturas que nós temos? Então, veja aí o que é o organograma. É um gráfico que representa a estrutura formal, estrutura organizacional. Tá vendo aí, ó? Isso é o organograma que eu coloquei aí, ó. Apresenta o quê? Setores, posições, cargos. O organograma, gente, deve ser de caráter dinâmico, flexível, funcional. Ele integra todo mundo de maneira sinérgica. Setores, tá? Então o organograma ele aponta isso. Tipo de organograma, professor? Existem vários. Existe o organograma estrutural. Pesquisem. Pesquisem. Não se limitem aqui à aula. Pesquisem sobre os tipos de organograma. Pesquisem. Certo, Éricazinha e Valesca? Tá ok? Eduarda, Dudinha. Pesquise esse assunto. Se vocês não pesquisarem, vocês vão ficar limitados a esse assunto. Sério, professor? Seríssimo. Nós temos que pesquisar. Pesquisem. Façam a parte de vocês, meus amores. Façam a parte de vocês. Então, se vocês não pesquisarem, vocês vão ficar limitados ao assunto. Conseguiram compreender? Então, não se limite. Tá bom, meus queridos alunos? Não se limitem a este assunto. Então, nós temos a estrutura. Isso aqui gosta de cair em concurso público. Tipo de organogramas, tá, gente? Amam cobrar isso em prova. Certo? Amam. Então, o organograma estrutural. No organograma estrutural, a responsabilidade e a autoridade são claras. É um tipo de organograma mais completo, usual, que permite melhor entendimento dos componentes, da estrutura, principalmente quando se fala da questão da departamentalização de uma empresa. Ela pode ser vertical ou horizontal. Vertical também chamado de clássico, é mais comum para representar claramente a hierarquia das empresas. Horizontal também criando como base na hierarquia da empresa, mas tem característica amenizada pelo fato do cargo mais baixo na hierarquia não estar numa posição
abaixo dos outros, tá? Nós temos que tomar cuidado com isso. Então veja aí o organograma, ó. O organograma, um exemplo, certo? Veja só o vertical e o horizontal, certo? Ó, vertical, vertical, tá aqui é o vertical, ó. Estrutura vertical. Tá vendo aí, ó? Rômulo. Estrutura vertical. Horizontal, ó. Só tem um pouquinho, ó. Tem empresas que podem fazer isso. Cara, eu vou ser o diretor, você vai ser o gerente de produção, gerente financeiro, gerente de marketing, gerente de RH. Só isso que a empresa precisa. Precisa de muita gente. Se eu for montar o Instituto do Arte, o Juvan, nós vamos ter o gerente de software do site. Aí nós vamos ter o gerente financeiro. Aí nós vamos ter o gerente de marketing e o gerente de RH. Gerente de RH na empresa pode ter, sem problema nenhum. Entendeu, meus queridos alunos? Uma empresa pode ser. Entendeu? Nós possamos trabalhar nessas questões. De maneira bem simples. Certo? Para vocês entenderem. Então, meus queridos alunos, é simples. Então, o organograma que eu estou colocando aí para vocês, ele é um organograma estrutural. Bem simples, não é isto? Até quando vai às aulas, antes da série, até terça, Vanessa Ribeiro. Dia 11, se eu não me engane, dia 11, até terça-feira, vocês ficam de férias, tá, Vanessa Ribeiro? Ou seja, encerramos terça-feira, tá? Repetindo, a Vanessa perguntou, que dia vai ser terminar essas aulas chatas do professor Juvan? Aí eu respondi para ela, gente, que eu disse dia... Que dia mesmo, irmã? Dia 11. Certo? Deixa eu só confirmar aqui, meu bem. Certo? Dia 12, desculpa. Dia 12, terça-feira, é nossa última aula. Última aula antes das férias. Tá? Jéssica, Micaele. Jéssica e Micaele. Cadê você? Conseguiram compreender, meus amores? Então, aqui, o que acabamos de ver? O organograma do tipo estrutural, certo? O organograma circular, professor, setorial, são elaborados por meio de círculos bem concêntricos, os quais representam diversos níveis de autoridade a partir do círculo central, onde se localiza a autoridade maior da empresa. Então, isso aqui é muito mais comum que vocês imaginam ser, certo? É comum demais, certo? Nós temos esse tipo de organograma que é circular. Se tiver uma divisão circular, Vanessa Ribeiro, pronto, tá ótimo. Professor, radial ou solar, professor. Radial ou solar. O seu objetivo é mostrar o macro sistema das empresas, tá? O seu objetivo é mostrar os componentes do grupo empresarial, o macro, ó. Entendeu? Então, radial ou solar, seu objetivo é mostrar só o macro sistema da empresa. É pouco comum a gente ver esse tipo de organograma, tá? Professor, o organograma linear de responsabilidade. Tá aí. O linear possui um diferencial em relação aos demais organogramas, pois a preocupação não é representar o posicionamento hierárquico, mas sim interrelacional em diversas atividades, as responsabilidades. Tá, aprovar investimento, quem vai aprovar? O gerente, o supervisor. Nós temos o organograma, professor, informativo, que apresenta o máximo de informações de diversas naturezas, certo? Ou seja, aí do SENAC, Departamento de Recursos Humanos, o administrador Antônio Fulan, Paiva Neto, código, referência, lotação, síntese, processar o controle de frequência, elaborar um plano de férias, elaborar a forma de pagamento e treinar o pessoal. Qual é a função dele aqui na empresa? Então isso é informativo para dizer quem é quem, entendeu? Quem é quem, cada um desses aí, certo? E Andra, Raíssa, fica quieta, minha querida Vanessa Ribeiro aí, ó, mandando aí tu ficar quieta, Raíssa. Raíssa, eu tive uma ex chamada Raíssa, e toda Raíssa é espoleta, né? Eu tive um relacionamento com a Raíssa, um cheiro, Raíssa, para você, e toda Raíssa é espoleta, entendeu? É imperativa demais. O organograma, tipos de estruturas organizacionais
No organograma, nós temos aí a estrutura linear. A gente falou os tipos de organograma. Agora nós estamos falando os tipos de estrutura organizacionais representado no organograma. Nós temos a estrutura linear. Diretor, gerente. Nós temos o setor de gerente 1, ele comanda o setor A, o setor B. Gerente 2, comanda o setor C, setor D. Entendeu? Fica quietinha aí, Raíssa. Tá escutando aí Jéssica, Micaele, Andra, Vanessa, Rômulo, Eduarda, Cauê, quer dizer, certo? Aí vocês de Paulistana. Vamos outra aqui, professor. Estrutura funcional, tá vendo, ó? Funcional. Tá vendo? Só função. Quando eu vou fazer um organograma funcional, eu coloco as funções de cada um. Estrutura linear, equipe ou linha staff, certo? Linha staff e linha. Aí vocês vão ver um tipo de estrutura como esta aí, ó. Nós temos o diretor e o conselho administrativo. Vamos imaginar que o diretor é a letra A e o J é o conselho administrativo. Tá vendo? Que eles se unem, certo? A linha staff, nós temos a estrutura linear, que vai ter objetivos. Organizações, eles trabalham de acordo com os objetivos. Já a linha staff, ele não trabalha de acordo com os objetivos. Eles complementam. Eles complementam. Nunca esqueçam disso. Certo? Aí nós temos a estrutura divisional. Divisional. Também, se você observar aí a foto, dentro da estrutura matricial e a divisional, vocês podem observar que nós temos aí por regiões. Certo? Ó, departamento 1 é o departamento de produção de RH financeiro. Departamento 2 é a produção de RH financeiro. Departamento 3, produção de RH financeiro. Departamento 4, produção em financeiro e marketing. Vocês podem observar aí, ó. Entendeu? Então, meu querido Tauan e Rômulo, vocês aí, parem de tirar a concentração das meninas. Tá bom, Tauan? Pare de tirar a concentração das meninas. Aí, deixa para vocês tesourar depois, certo? Deixa para vocês tesourar depois. Não pode tesourar agora não. Certo? Só mais tarde. Não tesourem. Né? Quero que vocês aí fiquem quietinhos para que a gente possa fazer aqui, meus queridos alunos, aqui uma boa aula. Conseguiram compreender, meus amores? Ou não? Quero. Entendeu? Então, meus queridos alunos, vamos que vamos participar, vamos perguntar. Entendeu? Vamos perguntar, vamos participar. Veja aí o que vocês poderão trabalhar e fazer, meus queridos. Entendeu? Que vamos participar, não se esqueçam, meus amores. Meus lindos, maravilhosos, parem de bagunçar. Certo? Então, quero que vocês participem. Boa tarde, Jéssica Mata. Da Mata, né? Muito bom. Bom, estrutura matricial, gente. É a mistura. Certo? É a matriz, ó. Eu tô aí com um tipo de organograma de projeto, organograma funcional. Vocês estão vendo aí, ó. É uma mistura. É uma mistura. Nós temos com a estrutura de projetos, ó. Lembra? A matricial é a mistura. Nós temos a estrutura de projetos aí, ó. Gerente de projetos. Gerente de projeto, ele comanda a equipe A, camida B. E a estrutura de rede ou malha. Certo? Também outro tipo de estrutura organizacional. Vanessa também tá bagunçando. Eita, Vanessinha, não faça isso não, Nessinha. Não faz o prof chorar. Certo? Então, gente, o organograma, e Andra, faça isso não com o prof Juvan, que o professor Juvan chora. Entendeu? Então, gente, o que é um funcionograma? É um gráfico que amplia as partes setoriais de um organograma, respeitando suas características estruturais, segundo Dalberto Chavenato, tornando claras as atividades e as funções que justificam, possibilita conhecer a interdependência das partes, dos componentes do organismo, conhecido também como organograma funcional.
O funcionograma, gente, procura dar uma ideia geral da missão de cada órgão da empresa, por intermédio do funcionograma que cria as condições de iniciar um processo de análise funcional. Entendeu, Nessinha? Então, o funcionograma é um gráfico que vai ampliar, gente, as partes dos setores de um organograma. Ele vai respeitar as características estruturais, tornando mais claro, meus queridos alunos, as atividades, as funções que justificam, possibilitam conhecer a interdependência das partes, certo? Então, é importante, Iandra, Vanessinha ou Nessinha, conforme o nome carinhoso que o professor está colocando, certo? E Andrinha, vamos lá, meus queridos, vamos focar. Foco, foco. Foco. Foca, meus queridos, foca na aula. Então, meus queridos alunos, nós temos aí os objetivos do funcionograma, que ele vai possibilitar um conhecimento mais íntimo da organização. O funcionograma, gente, ele fornece detalhes do órgão, torna evidentes as funções que justificam os órgãos. Veja aí, você tem uma missão dentro da empresa. Aí quando tu faz a divisão do organograma, tu coloca assim, por exemplo, o departamento de produção. O que ele faz, o departamento de produção? Qual a funcionalidade dele dentro de um organograma? Então, funcionograma é como se eu explicasse a funcionalidade. Por exemplo, o que um técnico administrativo faz? O técnico administrativo, ele trabalha com organização de documentos. Um técnico administrativo, ele faz as questões da programação e controle de produção. Um técnico de administração, ele faz uma pesquisa de mercado. Então, eu estou fazendo uma descrição da tua função dentro desse organograma. Então, o funcionograma, ele só vai fornecer detalhes da minha função dentro da empresa. Conseguiram compreender, meus amores? Ou não conseguiram compreender? Conseguiram entender o que é um funcionograma? Tem gente que não entende. O funcionograma vai ter questões que poderão ser cobradas. Deu para entender? Então tem que tomar cuidado. Vou tomar bastante cuidado com isso. Deu para entender? Tem que tomar cuidado. Alguma dúvida em relação a isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos para outra parte, meus queridos. Depois de aprendermos o que é funcionograma, nós vamos aprender outro assunto. Nós vamos aprender outro assunto, que é o chamado de fluxograma. Existem uma diferença entre o organograma e o fluxograma. Tem para entender? Então, o que é chamado? Ele tem um conceito que é o chamado de fluxo de análise de processo. Fluxo de análise o horário, fluxo de análise de processo é uma ferramenta gráfica que demonstra a sequência operacional do desenvolvimento de uma atividade. Processo, informação, é conhecido também como nomes de flowchart, carta de fluxo de processo, gráfico de sequência, gráfico de processamento, entre outros, tá, gente? Então, trabalho que está sendo realizado é o tempo necessário para a realização de sua realização. Então, a distância percorrida, como está a realização do trabalho,
como foi entre os participantes desse processo, entendeu? Como o trabalho que está sendo realizado. Por exemplo, eu peço para a Yandra fazer um trabalho, a Vanessa, eu vou fazer uma análise do fluxo de todas as atividades que ela faz, a sequência operacional. Por exemplo, quando ela vai fazer um café, ela primeiro coloca o açúcar, depois coloca a água, depois coloca o pó. Isso é uma sequência operacional desse trabalho, certo? E eu tenho que ver quantos minutos acontece cada frequência. Existem vários fluxogramas. Ele facilita a questão do desenvolvimento do trabalho, do processo de informação e comunicação, entendeu? Ele é uma carta de fluxo, é um gráfico de processamento, certo? Ele facilita, ele direciona você da melhor forma possível, certo? Deu para entender, meus queridos alunos? Ou não? Então, meus queridos, nós temos que ter essa ideia. Deu para entender? Ou não, meus queridos? Estão conseguindo entender, meus amores? Estamos aqui ao vivo, meus queridos, e vocês não estão participando. Cadê? Cadê meus queridos alunos? Cadê vocês? Vamos lá, pessoal. Então, vamos lá, meus queridos. Então, o fluxograma é isso, né? Ela tem esses objetivos. Qual é o objetivo, gente? Qual os objetivos? Uma padronização na representação de métodos, procedimentos administrativos. Ela facilita a leitura, o entendimento das rotinas administrativas. Todo e qualquer administrador, gente, tem que aprender isso aqui, ó. Entender que o fluxograma, ele facilita a leitura e o entendimento das rotinas administrativas. Certo? Ele faz isso. Deu para entender, meus queridos? Ou não? Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas? Ou não? Então, meus queridos, pode-se identificar os pontos mais importantes das atividades quando elas estão visualizadas, permite maior flexibilização e o melhor grau de análise. Vai descrever com maior rapidez os métodos administrativos. Vai padronizar na representação de métodos. Então, o fluxograma ele tem esses objetivos. Só que, qual é o problema? Nós temos que aprender a construir esse fluxograma. Como é que eu consigo, professor, construir? Vamos lá. Ele tem uma simbologia terminal, ponto de início e término. Ele tem essa simbologia aqui, ó. É diferente de um organograma que só tem um retângulo. Processamento, que é operações manuais. Documento, relatórios, formulários. Emissão. Decisão. Quando se fala em decisão, é um losango. Nunca esquecer disso, que o concurso gosta de perguntar esse e esse. São três que mais perguntam sobre os tipos de símbolo. Arquivo definido, o arquivo, os materiais, certo? O arquivo definitivo, arquivo temporário de materiais, como é colocado, microcomputador, certo? Eles têm vários símbolos, gente, ó. O fluxo de processo, como é que é feito, indica o fluxo de informações e operações, conectores, que conecta o fluxo com o outro, conector da página, certo? Conector da página de fluxo, teleprocessamento, que é a comunicação, atenção, que são as falhas. Gente, então, nós temos aí, né, essas divisões. Simbologia eventual, volumes em geral, fita magnética, arquivo magnético digital, como ele é representado.
Materiais, peças, quando for um quadrado, ele representa assim, ó, partes, disco, arquivo, informações adicionais, certo? Cada um tem uma simbologia, certo? Nunca se esqueça o que é isso. Então, o fluxograma, ele tem seus princípios. O princípio da evidência, não aceita nada como verdadeiro enquanto não for convencido como tal, de modo que procurar evidenciar a precipitação e a prevenção contra determinados fatos. Princípio de análise, fracionar as dificuldades em tantas as partes, quantos foram necessários, de modo a facilitar a compreensão, esse entendimento. Princípio da síntese, pensar em ordenamento a partir dos fatos ou objetos mais simples, até chegar aos mais complexos, admitindo existir entre eles uma certa ordem de execução. Nós temos o princípio da enumeração, fazer as numerações, revisões mais bem detalhadas, certo? Nessas questões. Conseguiram compreender, meus bebês? Certo? Eu acho que eu estou só hoje aqui. Vamos lá, vamos lá. Vocês têm que participarem para vocês conseguirem compreender. Certo? Tirem. Vamos lá, vamos lá. Vamos para o próximo. Tipos de fluxograma. Nós temos o fluxograma de diagrama de blocos. É um fluxograma linear, é uma espécie de diagrama mais simples. Ele é composto apenas por blocos e não envolve a tomada de decisões. Ele permite uma rápida noção de sequência, de funcionamento de uma empresa, muito utilizado em instruções de trabalhos. Certo? Nós temos aí, ó, reconhecer diagramas em blocos. Primeiro passo, ó, reconhecer a necessidade. Aprovar a aquisição. Apresentar a lista de candidatos internos. Selecionar ou entrevistar candidatos. Fazer uma pesquisa externa. Selecionar candidatos. Entrevistar os candidatos. Classificar os candidatos. Ofertar o emprego. Apresentar um novo funcionário. Tá vendo? São etapas, sequências. São sequências, são etapas que poderão entender o que é um fluxograma. Para vocês conseguirem compreender o que é um fluxograma, nós temos aí etapas. Ó. Primeira etapa, reconhecer a necessidade. Segunda etapa, aprovar a requisição. Terceira etapa, apresentar uma lista de candidatos internos. Sexta etapa, e assim sucessivamente, certo? Nós temos o fluxograma simples, que é isso aqui, ó. Tem as mesmas características do diagrama de bloco, porém tem inclusão do operador de decisões, que é isso aqui, ó. Operador, ó, de decisões. Tá vendo? Isso é um operador. Conseguiram compreender? Então, o que seria esse operador? Para vocês conseguirem entender. A lâmpada não funciona. A lâmpada está o quê? Queimada? Sim. A lâmpada está queimada, então eu troco. Não. O plugar a lâmpada. O bulbo queimou? Não. Comprar uma nova lâmpada. Sim, trocar o bulbo. Entendeu? Então, gente, é só uma coisa simples. Para a gente poder entender qual é o passo a passo na nossa tomada de decisão. Nós temos também o fluxograma vertical. Tem como vantagem a rapidez de preenchimento, clareza na apresentação, na facilidade de leitura. É utilizado para descrever de maneira simbológica um procedimento executado por vários funcionários, cada qual desempenham uma tarefa diferente, para descrever uma rotina executada por uma única pessoa. Então, tome cuidado com isso, entendeu? Então, o fluxograma, ele tem essa pegada, essa diferença, certo? Você pode observar ali que, por exemplo, código de fluxograma, que é o fluxograma vertical, aí tem a operação, tem o transporte, a espera, a inspeção, a armazenagem, distância, certo? Caminhão estaciona na doca de descarregamento, aí ele está representando a espera. Então, o tempo de espera foi 5 minutos.
descarrega os pallets para a área do transit. Então ele está na espera, depois ele saiu para o transporte, certo? O transporte, tempo de espera foi 12 minutos em 100 metros. Conferiu o material recebido com a nota fiscal e o PANC. Então aí ele está o quê? Tivemos uma inspeção, certo? Tivemos inspeção, expressão de relatório de recebimento, distanciamento, caminhão médio com 10 pallets. Então, gente, isso aí é importante para a gente entender o processo de recebimento e armazenagem dos pallets, certo? Certo? O método, para quê? Para que foi feito esse tipo de fluxograma? Para ver o que eu posso melhorar no meu processo administrativo. Então, o fluxograma é isso, ó. Início, eu vou receber o pedido. O cliente é cadastrado? Sim. Então, pedido processado. Não, cadastrar cliente, para depois processar o pedido. O crédito foi aprovado? Sim. Envio para o cliente, o pedido não aprovado. Ó. Foi aprovado, professor. Então, retirar o estoque, embalar o produto, enviar para a transportadora e entregar para o cliente. Certo? Então, nós temos que colocar. Você pode colocar aqui, ó. O crédito foi aprovado? Sim. Não. Você pode colocar assim, ó. São passo a passo nesse processo. Certo? Para entender a questão do fluxograma. Deu para entender, Nessinha? Então, regras básicas para construir um fluxograma. Todos os símbolos utilizados devem estar unidos por linha de fluxo. Um símbolo de processo pode chegar a várias linhas de fluxo. Símbolo de processo pode chegar várias linhas de fluxo, porém só pode sair com uma delas. Todo fluxo deve possuir um início e um fim. O símbolo de início não pode chegar nenhuma linha de fluxo. Deu para entender, meus queridos e maravilhosos alunos? Deu para conseguir compreender ou não compreender? Então não pode chegar nenhuma linha. Então, ó, de um símbolo de fim não pode sair nenhuma linha de fluxo, mas sim pode chegar várias. Linha de fluxo deve seguir um sentido único. Dentro dos blocos de decisão se deverá possuir duas ou somente duas saídas de fluxo, sendo uma verdadeira ou outra falsa. Certo? Não pode existir, por exemplo, quando eu perguntei ali se queimou, sim, não, isso aí são duas linhas, ou seja, duas saídas de fluxo. Todas as linhas de fluxo devem descer um lado do algoritmo e retornar para o outro, sem a mesma se cruzem, tá? Então, gente, depois que nós vimos o que era uma estrutura organizacional, a gente vai entrar num assunto de organização chamado desempenho organizacional. Se vocês puderem observar aí no slide sobre o desempenho organizacional, foi construído aí um dashboard que eu preciso mostrar aqui para vocês o que é um desempenho, qual é o conceito de desempenho organizacional. É a medida quanto a empresa evolui ou não, tá, gente? Em relação à meta que é estabelecida. Como as empresas se referem ao que é executado no sentido de performance, pessoal, pelo conjunto de equipes, colaboradores, para medir, usar indicadores específicos, como lucratividade, produtividade. Olha, eu preciso saber qual foi o meu índice, meu desempenho na área da lucratividade, da produtividade e etc. Entendeu? Então, o objetivo do gerenciamento de desempenho e organização é garantir que as partes da empresa, por exemplo, os departamentos, os colaboradores, os processos, estão em sinergia para atingir as metas da empresa. Sinergia, meu querido, que é criar essa questão de sinergia. Então, o que é essa gestão, professor Gilvan? O que seria essa gestão de desempenho organizacional? É um processo que vai monitorar, avaliar a performance da empresa como um todo. Ele vai garantir, meus queridos, o alinhamento entre o capital humano, as estratégias e utilizar as palavras, certo? Deles, certo? Então, nós vamos
ter que entender o que é este desempenho. Esse desempenho. De monitorar dessa questão dessa performance. Certo? Então, um processo contínuo de identificação, repetindo aí de acordo com Hermann Argines. Processo contínuo de identificação, mensuração e desenvolvimento do desempenho dos indivíduos e times, ou seja, tempo, alinhamento desse desempenho com os objetivos estratégicos da organização. Então, nesse sentido, gente, esse processo engloba ações para definir expectativa dos colaboradores, métricas de mensuração, avaliação de entregas. Vale frisar aqui para você, gente, que a gestão de desempenho organizacional, quando é calculada a questão de desempenho organizacional, os colaboradores não são analisados de maneira individual, mas de maneira coletiva, tá, meus queridos? Então, o que seria, professor? Qual é a função do desempenho organizacional? Essas métricas, gente, que eu estou falando desde o início, são essenciais para que uma empresa ela consiga atingir de maneira mais eficiente e eficaz seu planejamento e o controle de seus processos. Para mensurar, para saber que aqueles resultados realmente eles foram atingidos. Será que eu atingi o pico do meu desempenho? Será que as minhas tomadas de decisões, meu planejamento, minha organização, meu direcionamento, meu controle está indo certo? Será que eu fui capaz de aplicar com sucesso os indicadores para a medição do meu desempenho? Certo? Será que eu consegui viabilizar com maior conhecimento dos processos? Será que eu consegui identificar os pontos críticos? Será que eu consegui atingir a eficiência e eficácia com isso? A efetividade do processo? Será que os indicadores de desempenho organizacional são utilizados pelos gestores de alta administração? Então, eu quero que vocês pensem nisso, certo? Então, meus queridos alunos, os indicadores, exemplo de indicadores de mensuração de gestão de desempenho, estão relacionados a quê, professor? Os indicadores de mensuração de gestão de desempenho estão relacionados ao financeiro, que é a gestão de caixa, a lucratividade, a questão das receitas, a questão do crescimento, certo? Então, o financeiro é um exemplo, um indicador. Eu quero calcular o indicador e avaliar o indicador de gestão de caixa, lucratividade, receita. Clientes, nível de satisfação. Processos internos, efetividade, inovação, operação. Aprendizado, professor, e crescimento, satisfação dos colaboradores, entregas, desenvolvimento interno, treinamento de competências. Isso é importante, certo? Então, os indicadores de desempenho podem ser usados em várias situações. Dentro do planejamento estratégico, para ajudar a clarear os objetivos e a lógica intrínseca, certo? Por exemplo, quando você está trabalhando com planejamento estratégico, você quer atingir a eficiência e a eficácia. Você quer atingir seus planos, tá? Trabalhar com metas, planos, objetivos, certo? Então, meus queridos, fico muito preocupado com essas questões de planejamento estratégico. Tem que saber trabalhar com esse planejamento estratégico, certo? Então, não esqueça, planejamento estratégico é tudo, meus queridos alunos. É tudo planejamento estratégico. Então, quero que vocês, certo? Quero que vocês entendam como eu posso utilizar, certo, o planejamento estratégico para medir o desempenho organizacional. Eu tenho que medir eles, tá? Vou fazer a medição, certo? Então, meus queridos alunos, são pontos que devemos ter atenção. Outro ponto, processo orçamentário, auxiliar na alocação mais eficiente de recursos. Usar os recursos,
certo? Da melhor forma possível. Então nós vamos usar esses recursos. Que recursos são esses, professor? De maneira mais eficiente. Na avaliação, para não ter desperdício. Na avaliação de resultados, medir o que foi alcançado em relação aos objetivos. Marketing e em relações públicas para comunicar, certo? Essa questão do meio externo da organização. Gestão de qualidade. Gestão de qualidade, meus queridos. Questão da gestão de qualidade. Que é importante a gente não vacilar, certo? Trabalhar com a gestão de qualidade, certo? É muito importante saber trabalhar. Deixa eu ver o que mais, professor, que o senhor está colocando aí para nós. A questão do marketing, da gestão de qualidade, do benchmark, identificar os melhores desempenhos, de forma a aprender, partir de melhores práticas, certo? É outro ponto importante para te praticar, ter as questões de melhores práticas possíveis, tá? Então, meus queridos, é importante essas questões para que vocês não fiquem de fora sem entender essas questões, certo? Conseguiram compreender aí o que está sendo colocado para vocês, meus queridos? Alguma dúvida? Então, benchmark é identificar os melhores desempenhos, de forma de aprender as melhores práticas, tá, gente? É copiar mesmo a ideia. Qual a importância da gestão de desempenho, professor? Qual a importância? Através da gestão de desempenho organizacional, os diretores, gestores, coordenadores conseguem tomar decisões preventivas, corretivas e estratégicas com maior precisão, com o processo permite a monitoração, a performance empresarial através de indicadores qualitativos, tornar possível realizar as análises evolutivas, as conclusões, a realidade do negócio. Ou seja, gente, é um processo que vai viabilizar a sustentabilidade do negócio, bem como a identificação de meios que vai favorecer o crescimento. Além disso, pessoal, é preciso levar em consideração que a organização é um conjunto de pessoas que somam conhecimento, energia, o engajamento para viabilizar as entregas de produtos e serviços, tá? É importante a gente frisar o que eu estou colocando aqui para vocês não se confundirem, certo? Não ter essa confusão mental em relação a este assunto, meus queridos. Conseguiram compreender? Então nós temos que ter estas colocações. Qual a importância da gestão de desempenho organizacional? Ou seja, eu vou viabilizar o negócio, bem como a identificação, os meios do crescimento, preciso levar em consideração a organização. Tudo isso são pontos importantes. Aí, professor, o senhor coloca aí para nós os termos gestão de desempenho organizacional e avaliação de desempenho. Pode gerar certas confusões devido à sua semelhança. Porque muita gente pensa que gestão de desempenho organizacional e avaliação de desempenho é a mesma coisa. Não é. Eles não são a mesma coisa, embora eles não representem a mesma coisa. Mas eles se complementam. Um é da área, né? Um é para importância para o departamento de RH, que é recursos humanos, e para líderes. Ou seja, quando eu falo em avaliação de desempenho, que é uma ferramenta utilizada muito na gestão de desempenho organizacional. Por isso que alguns gestores precisam se preocupar em implementar avaliações mais assertivas, mais realistas, tá? Mais realistas. Então, qual a diferença, professor, entre gestão de desempenho organizacional e avaliação de desempenho? Como eu disse anteriormente, a gestão de desempenho é um processo onde eu vou monitorar, vou medir, vou ter métricas de avaliação de performance da minha empresa. Já a avaliação de desempenho, gente, é uma análise que vai mensurar as ações de cada colaborador. Lembra que a avaliação de desempenho, gente, é por colaborador, por cada colaborador.
enquanto a gestão de desempenho organizacional é o conjunto, a empresa como todo. A avaliação não é individual, já a avaliação de desempenho é individual, certo? É individual, é diferente, para vocês conseguirem compreender a diferença de um para o outro. Professor, o senhor pode indicar quais os principais indicadores de desempenhos organizacionais? Gente, existe diversos. Aqui eu coloquei 13, mas são muitos. Nós temos de lucratividade, nós temos de produtividade, nós temos de qualidade, nós temos avaliação, indicador de desempenho de estratégico, de custos fixos, de faturamento, de recebimento, de crescimento de vendas, do índice de rotatividade, que é a mesma coisa do turnover, de absenteísmo, de avaliação de aprendizagem, de clima organizacional. Olha o tanto, gente. Então, o que são esses indicadores? Esses indicadores, gente, que eu li acima, é um valor quanti. Ele vai medir o que está sendo executado e gerenciado. Ele é adequado, ele atinge metas organizacionais. Como o próprio nome diz, é um indicador de uma meta que vai indicar algo útil, relevante, que cada um ajuda na tomada de decisões. É comum a gente encontrar indicador chave de desempenho. Ou mesmo, em termos de inglês, chamado de Key Performance Indicator, que é o KPI, ou Key Sucesso Indicador. É uma nomenclatura bem adotada, gente, pelas empresas que dizem que vão fazer esses indicadores. Os QBI são muito importantes, certo? Para avaliar o desempenho das empresas. Então, 6 dicas de gestão de, 6 dicas. Qual é o primeiro passo, professor? Nós temos que alinhar o planejamento estratégico, determinar as metas a serem atingidas, definir quais são os indicadores de performance que a gente vai utilizar, certo? Acompanhar a performance, corrigir o desvio, melhorar, fazer uma melhoria contínua, certo? Então, quando eu vou alinhar, entender plenamente os objetivos estratégicos, compreender as questões estratégicas. Então, na prática, gente, para tornar um exemplo aplicável do cotidiano, vamos elencar aqui nessa aula a característica de um bom Key Performance Indicador. Que é isso? Um QPI deve refletir os objetivos da empresa. Um KPI deve ser utilizado pela direção para administrar, tomar decisões. Deve ter alta aderência, deve ter relevância, deve ser baseado em dados confiáveis e mensuráveis. Todo QI Performance Indicador deve servir para um insumo, para uma ação, para um plano de ação. Ok, meus queridos? Então, eu vou colocar aqui uma questão para vocês entenderem que foi trabalhado. Vamos praticar aqui, ó. Uma estrutura organizacional é a forma pelo qual as atividades envolvidas por uma organização são divididas, organizadas e coordenadas. Há um cenário alternativo em que tem uma representação gráfica clássica de uma estrutura organizacional. Nós temos o anograma, cronograma, organograma, icograma e patograma. Gente, falou em estrutura organizacional e a forma pelo qual as atividades envolvidas por uma organização são divididas, organizadas, coordenadas, está falando de organograma. Não tem erro. Então, letra C. Simples. Letra C. Se a gente for para outro, indicadores são instrumentos de gestão utilizados na atividade de monitoramento, avaliação das organizações. Fazendo uso do sistema de Key Performance Indicador, é possível realizar a medição e, consequentemente, o nível de desempenho e de sucesso de uma organização de um determinado processo. Um indicador do tipo SMART, que é especificar, mensurar, cronometrar, deve conter especificidades sobre o que se espera como resultado, métricas com diferentes variáveis não quantificáveis, prazos, definição de variáveis quantificáveis,
não quantificável e todos os aspectos da empresa, considerando os aspectos internos e externos. Qual seria aí, meus queridos, a letra correta? Gente, falou indicadores. Nós podemos fechar aqui na letra A, especificidades sobre o que se espera como resultado. Tem que trabalhar. Então, quando eu utilizo os indicadores de gestão, eu vou nas questões das especificidades. Ok, meus queridos alunos? Aí nós temos, meus queridos, além disso, nós temos uma última questão aqui, terceira, certo? Sobre um efetivo sistema de desempenho organizacional, é incorreto afirmar o cliente externo é o ponto final da mensuração do sistema de desempenho. O nível de desempenho de uma pessoa, função e outros aspectos de capacidade. Letra C, alinhamento. Letra D, as ferramentas vinculadas a um sistema de desempenho, geralmente são aplicativos denominados de apoio de decisão. Letra E, dentro das vantagens do uso do Balanced Scorecard na gestão de desempenho, vinculação do sistema de recompensa. Gente, sobre o efetivo sistema de desempenho organizacional, é incorreto. É incorreto. É incorreto, certo? Aí nós vamos colocar a questão incorreta. Letra A, certo? O cliente externo é o ponto final da mensuração no sistema de desempenho. O cliente externo é o ponto final. Não. Certo? Não é. Certo? Então, na próxima aula, gente, eu vou explicar para vocês, certo? Cada detalhe dessa questão aqui sobre desempenho organizacional. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado, ó. Beijo, beijo do professor Gilvan. E até a próxima. Tchau, tchau, meus queridos.